Havendo regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Berlanda para proceder à leitura da ata das duas últimas sessões. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia, catarinenses, bom dia, os colegas que estão virtualmente conectados. Faço a leitura da ata da 51ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de agosto de 2020. Presidência, deputado Júlio Garcia, Mauro de Nadal. Secretários, deputado Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 12 do mês de agosto do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Nilson Berlanda, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Gessé Lopes, Márcio Machado e Bruno Souza, e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados José Milton Schaeffer, Bloco PP-PSB, Republicanos, Bruno Souza, Partido Novo, Fernando Kelling, Valdir Cobalcini e Gerry Comper, do MDB, Ivan Nats, do PL, e Fabiano da Luz, do PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais aos projetos de lei número 011, 0140, 200 a 207. Aliás, 011, 0140 e 207. E 221 a 220. Ex-ofício. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 256/2020. Ainda, ex-ofício, foi discutido pelos senhores deputados Coronel Mocelin e Milton Robles e aprovado em turno único, por maioria com o novo contrário do senhor deputado Bruno Souza, projeto de lei número 262/2020. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 12 minutos, a contar, eu, quarto secretário, lavei a presente ata. Ata de número 16ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de agosto de 2020. Presidência, deputado Júlio Garcia. Secretário, deputado Nilson Berlanda. Às 16 horas e 12 minutos do dia 12 do mês de agosto de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais aos projetos de lei número 256 a 262/2020. Foram aprovados os pedidos de informação de números 540 e 548 de 2020. As moções de número 362 a 368 de 2020, bem como o requerimento número 1103 de 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1088 a 1102, 2020, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1542 a 1550, a 1560, 2020. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos
Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte e horário regimental. Para constar, eu, o quarto secretário lavaria presente ato. Se é isso, senhor presidente. Na forma do regimento, as atas estão aprovadas. Solicito à assessoria que distribua o expediente. Breves comunicações. Está inscrito o deputado Altair Silva, que tem a palavra por até 10 minutos. Meu bom dia, senhor presidente, meu bom dia, colegas deputados e deputadas aqui presentes. Eu quero falar de um assunto muito importante, que é sobre a economia catarinense e o momento de crise em que se criou através da pandemia. Mais uma vez, na história de Santa Catarina e do Brasil, as mãos calejadas dos nossos agricultores é que estão fazendo a diferença para a economia. Nós tivemos, só durante esse mês que passou, o mês de julho, nós tivemos um acréscimo de 14% nas exportações de Santa Catarina. Esses 14% que tivemos de acréscimo foi graças a atividades do agronegócio. A força do cooperativismo em Santa Catarina. Nós temos aqui em Chapecó uma grande cooperativa que é a alicerce de outras cooperativas que produzem matérias-primas para a Aurora. Temos aqui em Chapecó a Alfa, que em conjunto são as duas empresas que mais empregam aqui em Chapecó, e a Aurora é a maior empregadora de Santa Catarina. Mais de 29 mil funcionários trabalham diariamente na empresa Aurora, que é um orgulho para todos nós, uma empresa que nasceu do trabalho dos produtores, da união dos produtores, e que hoje é um orgulho para todos nós, uma empresa que exporta para todos os continentes, uma empresa que está presente nos mercados mais exigentes, a exemplo do Japão e dos Estados Unidos, com exportações sólidas para lá, vários países do Oriente Médio. É realmente algo de comemorar, mas principalmente reconhecer a gestão eficiente que as cooperativas de Santa Catarina possuem e a união que elas têm. Eu quero também reforçar aqui a presença das agroindústrias através da iniciativa privada, né? Tanto a BRF como a JBS, que são empresas que, em conjunto com as cooperativas em Santa Catarina, produzem toda a produção dos produtores e exportam para o mundo inteiro. Graças a esse sistema, a gente tem percebido que a economia de Santa Catarina, comparado com a economia dos demais estados, tem sido a mais pujante. E isso precisa ser reconhecido, enaltecido e valorizado cada vez mais, porque é a nossa galinha dos ovos. Quem trabalha e produz, e que gera riqueza, e que produz as matérias-primas, aliás, todas as matérias-primas, na sua grande maioria, vem das mãos calejadas dos produtores rurais, que levantam cedo, trabalham até ao escurecer, não tem sábado, não tem feriado, não tem dia santo, e nem sequer tem uma aposentadoria digna quando chega ao final da sua caminhada. Mas nós precisamos cada vez mais reconhecer toda essa categoria. No mês passado, no dia 25, nós tivemos o Dia do Agricultor, o Dia do Colono, o Dia de São Cristóvão, que é o dia do motorista, que transportam todas essas riquezas, e evidentemente que nós temos que render sempre a homenagem a esses bravos trabalhadores que fazem com que Santa Catarina seja uma referência. Eu não poderia deixar também de falar
do setor madeireiro, que contribui para as exportações, a indústria de móvel, que se soma à atividade também ligada ao agronegócio. Muitos acham que a madeira não é uma atividade do agronegócio, muito pelo contrário. As atividades de reflorestamento, de celulose, as indústrias de móveis, fazem parte de um grande complexo do agronegócio, porque se não tiver os produtores que plantam as árvores, os empreendedores que investem em reflorestamento, nós também não temos a matéria-prima que movimenta um importante setor da nossa economia, que são as indústrias de celulose e as indústrias moveleiras. Por outro lado, temos a indústria metal-mecânica, a indústria de tecnologia, que se soma às exportações, e a indústria têxtil, que enfrenta uma concorrência muito forte de outros países que praticamente não tem nenhuma tributação da mão de obra e muito menos uma carga tributária como o Brasil tem. Nossa carga tributária sobre o setor produtivo chega a 42% de tudo que é produzido, e o pior é que essa produção é sempre em cascata, né? Nós não temos um imposto justo, como existe em países desenvolvidos, que é o IVA, ou seja, o imposto que é pago sobre o consumo final. Aqui no Brasil, nós temos um sistema de impostos em cascata. Por exemplo, as matérias-primas que são manufaturadas de uma empresa para outra para fazer o seu produto final, todas elas vêm carregadas do PIS e o CONFINS, que são nada mais, nada menos que 9,25%. Vocês, avaliando toda a mercadoria, todas as produções, em cascata esse 9,25%, isso imposto direto, né? Isso já, por si só, eleva muito. Por isso, o Brasil, em muitos momentos, perde a competitividade, porque muitos desses produtos, que são produtos primários, e que vão para a indústria de beneficiamento e depois vai para a indústria final, que faz o acabamento do produto, nós temos toda essa elevação da carga tributária, o que faz com que nós tenhamos uma perda de competitividade. Poderíamos exportar muito mais se conseguíssemos produzir com menos custo tributário. Por isso, essa nossa fala, ela trata-se de um apelo. O ano passado, a Assembleia Legislativa, de forma muito bem organizada, fez um grande trabalho em conjunto com a Secretaria da Fazenda em relação aos incentivos fiscais. Isso deu uma estabilidade jurídica para a economia de Santa Catarina. Muitas empresas vieram também investir aqui, porque é um estado que tem as regras bem claras. Por isso, Santa Catarina, mesmo que passando por esse período da pandemia, nós temos atravessado ela com uma economia pujante, com uma economia crescendo, inclusive o Estado podendo fazer frente aos compromissos de Estado. Um dos exemplos importantes que temos aqui é que, historicamente, as emendas impositivas nunca eram liquidadas, e nós tivemos, nesse ano, inclusive, a grata surpresa que foram honradas emendas impositivas, inclusive do governo anterior, ou seja, as emendas de 2018, mesmo os deputados suplentes, ou os deputados que não se reelegeram, tiveram as suas emendas destinadas para os municípios. Isso é fruto de que o governo também reconhece a presença do parlamento estadual, a importância das emendas chegarem aos municípios, e o povo catarinense também fez a produção, a produtividade e a geração de riqueza para que houvesse caixa para a liquidação dessas emendas impositivas. Portanto, trata-se de um círculo virtuoso, positivo, criado por quem trabalha e produz e gera riqueza. Eu sempre digo, tudo isso começa lá na propriedade rural, e nós precisamos
a todo tempo estar reconhecendo esse trabalho magnífico dos nossos produtores rurais. Temos vários desafios pela frente. Os setores que ficaram totalmente inativos ou não conseguiram trabalhar por conta da pandemia, que é o exemplo dos transportes escolares, que é o exemplo dos prestadores de serviço na área de eventos, na área cultural. Nós precisamos criar um ambiente para poder dar um respaldo maior, porque são nossos irmãos, e não encontrar uma forma de vencer essa diversidade no momento em que o somatório da economia de Santa Catarina dá sinais positivos e é motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Horário dos partidos políticos. O primeiro horário é do Partido dos Trabalhadores. Consulto o senhor líder, deputado Fabiano, quem fará uso da palavra. Presidente. Deputada Luciane Carminati. Eu quero só lhe pedir, se é possível, colocar ao final, deixar os demais partidos anteriormente, por ordem, e deixar para o final. Sem maiores problemas, então o último horário será do PT, deputado Fabiano, ok? Ok, presidente. Combinado. O segundo horário é destinado ao MDB. Não havendo oradores inscritos no MDB, o terceiro horário é do PSL. Deputado líder, não há também oradores inscritos. O próximo horário é do PL. Também não há oradores inscritos. Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos. Também não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Senhor presidente, se me permite. Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha, enquanto o bloco se organiza para indicar o orador. Isso, pela ordem. Um minutinho apenas, eu quero pedir para registrar minha presença. Eu não estou conseguindo entrar no sistema, na verdade, era só passar esse detalhe. E se alguém não for usar o tempo do partido, eu quero só apenas trazer uma informação. Deputado Kennedy Nunes. Deputada Paulinha, pode usar e depois eu uso o restante do tempo. Deputada Paulinha, presença registrada, tem a palavra no horário do bloco. O horário soma 15 minutos. Na verdade, eu brevemente só quero aproveitar a presença do deputado Kennedy para dizer que ontem mesmo falei com o secretário Paulo Eli acerca da possibilidade de buscar algum tipo de apoio, aporte financeiro ou a concessão de crédito para as escolas. Conversei também com algumas pessoas da área da saúde e o que me foi dito foi o seguinte, que nós estamos aguardando os sinais da curva de contágio e como será essa retomada no estado, a primeira retomada escolar que está acontecendo no estado de Manaus. Hoje também foi alvo de notícia no Jornal da Manhã que há uma similitude, uma aproximação ou uma tendência de crianças que tiveram Covid apresentar sintomas também de uma outra síndrome alérgica bastante grave, que ataca crianças de 0 a 19 anos. Então, essas questões também estão sendo observadas aqui pela equipe de saúde, né? Também foi dito pela equipe que, para que instituições privadas educacionais voltem a funcionar, os municípios têm competência de decidir sobre isso. Mas, evidentemente, que os próprios municípios têm respeitado e aguardado as decisões que a Undime, a FECAM e o colegiado que se reúne hoje, do qual a deputada Luciane também participa, tem tomado, né? E nesse momento ainda não há uma data específica que se possa planejar com segurança a retomada das aulas para a proteção das crianças, seja no ambiente privado ou no ambiente público. Por isso que hoje o mais assertivo seria a gente realmente discutir uma linha de apoio financeiro emergencial
para essas instituições, até que a gente tivesse um pouco mais de clareza para a tomada de decisão. Ainda são muito inseguros apesar dos protocolos terem sido muito bem feitos, isso eu também posso dizer, deputado Kennedy, os protocolos apresentados já foram convalidados no COIS. A questão hoje não é nem a forma de atendimento da criança, em que pese o que acontece na prática hoje, a questão dos hotéis e tudo mais, que o senhor trouxe na tribuna, sejam uma realidade que está aí posta, um desafio para a gente, né? Mas, enfim, a liberação plena das escolas privadas, elas ainda não têm um determínio, um rumo, uma decisão mais firme nesse sentido, em razão do cenário da pandemia ainda estar em curva ascendente no nosso estado. É para ter, segundo os especialistas do COIS, da área de saúde, uma tendência de arrefecimento a partir do mês de setembro. É como se a gente chegasse num platô máximo de contaminação e aí, a partir de então, a gente começasse a ter queda. E aí, evidentemente, que a gente pode se pautar por um novo cenário decisório, né? Era isso, queria lhe trazer essas informações. Tem a palavra o deputado Kennedy Nunes, no horário do bloco, por até 11 minutos e 41 segundos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, deputada Paulinha, obrigado por essas informações. Não é para mim, é para todos os que estão nessa luta. Só quero lembrar que, primeiro de tudo, a minha fala não é o retorno das aulas. Eu estou falando especificamente de berçário e maternal. Berçário e maternal. E por que berçário e maternal? É porque isso, para os pais, é de extrema importância. Hoje é o 147º dia de tudo fechado. São 147 dias que está fechada. A primeira semana, os filhos ficaram com os avós, segunda semana, o primeiro mês, e agora os pais estão recorrendo para mim, dizendo: eu não tenho mais com quem deixar os meus filhos, eu já esgotei o crédito de ajuda que tinha com os familiares, vizinhos, e eu preciso, e a minha mulher também precisamos trabalhar. Isso é a preocupação. Gostei muito da sua sugestão e da sua posição em relação ao que falou sobre o secretário Paulo Eli de abrir uma linha de crédito. É preciso fazer, até porque são 147 dias que as escolas estão com aluguel vencendo, folha de pagamento vencendo, os impostos vencendo, tudo normal. A escola pública não tem isso. A escola pública não tem aluguel para pagar, não tem problema no pagamento do funcionário, não tem imposto para pagar. A escola privada tem tudo isso. E o que eu estou falando? Eu estou falando, deputado Vicente Caro Preso, senhor que gosta bastante de números, nós estamos falando de, em Santa Catarina, 500 mil alunos que estão hoje em 800 escolas particulares, que geram 40 mil empregos diretos, a maioria mulher, e que dá uma economia ao estudo público, ou seja, ao erário público, de 10 bilhões de reais por ano. A minha preocupação é que, se o governo não estender a mão e fizer algum tipo de ajuda para essas escolas, esses 500 mil alunos vão para a rede pública quando voltar e vai estourar a rede pública. Esses 40 mil empregos novos não serão absorvidos pelo governo. E o governo, além disso, vai ter que colocar mais 10 bilhões de reais no ano para atender aquilo que é a obrigação dele. A minha fala é exatamente nesse sentido. É preciso, a deputada Paulinha traz uma informação agora, que ninguém que representa as creches, por exemplo, e nem as escolas particulares, sabe. Por exemplo, que a deputada Paulinha falou agora, que o COIS já acatou o rito de segurança e os protocolos de segurança para a escola. Ninguém sabe por quê. Porque ninguém é chamado pelo governo. O governo não chama o sindicato das escolas públicas, o governo não chama a FACISC, que está representando as creches, o governo não chama para falar.
É preciso chamar, conversar. O pior de todas as respostas é o silêncio. O silêncio, ele fala tanto para um lado como para o outro. É preciso chamar, é preciso colocar as claras, é preciso fazer com que o pai, assim como o pai e a mãe, está decidindo deixar a criança numa creche clandestina para poder trabalhar, o pai pode chegar na creche lá, do maternal e do berçário, e decidir se vai deixar o filho ou não. O que está acontecendo é que as crianças, essas do berçário e do maternal, elas estão começando a ser vetor de transmissão. Por quê? Porque de dia ficam com avós ou com alguém que não pode sair, à noite voltam para casa com os pais que saíram o tempo todo na rua, e no outro dia, se os pais estiverem contaminados, vai ser o vetor de transmissão lá para dentro de quem não saiu de casa. E esta que é a discussão. Eu estou vendo aqui a deputada Luciane Carminati, que ela é uma dessas professoras que, como as outras professoras, que têm conteúdo, que precisam dar o conteúdo, porque a escola, né, deputada Luciane Carminati, do ensino fundamental e os outros ensinos está acontecendo normal. Eu saí de casa agora e meu filho estava tendo aula normal lá. Aliás, os professores que têm conteúdo remoto estão trabalhando muito mais do que antes. Mas a minha preocupação e a minha fala é... Depois, deputado, queria uma parte... Perfeito, né? eu lhe dou. O debate? Eu preciso focar na parte de 0 a 3 anos, que está sendo um problema sério, porque as famílias já não estão mais podendo deixar com alguém para quebrar um galho, porque hoje são 147 dias já, e nós precisamos chamar. Agora, deputada Paulinha, com relação a que a Vossa Excelência falou, e que para mim é o governo falando que os prefeitos podem abrir, não é, porque o decreto estadual, ele não permite aulas. O prefeito pode ser mais exigente. O prefeito só pode fazer o decreto quando é mais restritivo. Agora, o governo, então, tem que fazer um decreto para deixar aos municípios esta relação das creches. Deputado Vicente Caro Preso. Obrigado, Kennedy. Bom dia à nossa líder de educação, Luciane. Assim, eu vou te ler, Kennedy, uma preocupação. A notícia. Volta às aulas. Como escola virou um dos maiores focos de coronavírus em Israel. Estão pipocando no mundo vários exemplos dessa agonia que a sociedade tem de colocar as crianças, porque assim é um ano perdido de instrução, quase perdido. Tem essa educação à distância, mas nada se compara com a interação entre o mestre e os alunos. A sala de aula é algo sublime. É importante socialmente, para o desenvolvimento das pessoas, dos relacionamentos. Nós sofremos muito com isso. E não são apenas as escolas. Outros setores, por exemplo, essa semana, o pessoal que faz casamento, o pessoal que faz... Isso não é uma atividade essencial, não é uma atividade essencial, mas é algo que ocorre no dia a dia da nossa vida. Eles não sabem para onde vão. Né? Pediram também uma facilitação no crédito para eles poderem sobreviver. São 5 meses sem nenhuma festa, e isso movimenta N tipo de atividades, né, Kennedy? Então, realmente, nós não temos resposta para tudo, amigo. E o pessoal que está na ponta, muitas vezes, é compelido a errar, porque tem que decidir por algum canto, né? Então, mas eu acho que esse debate aí é importante, a preocupação sua é real, porque como é que vai subsistir esse tipo de atividade, né? De alguma maneira o governo tem que entrar, o governo federal, o governo estadual principalmente, que é mais perto, mas
porque não é apenas atividade de produção, essa atividade é super importante. Nós estamos falando na educação. Obrigado. Eu só quero dar a parte para o deputado Milton também, mas só para reforçar, deputado Vicente, sua fala é extraordinária, mas aqui, ó, eu não estou falando sobre a volta às aulas, eu estou falando da opção das creches de 0 a 3 anos poderem retornar e deixar os pais decidirem. Não é volta às aulas, é essa opção. Deputado Milton Obos. Deputado Kennedy, lhe agradeço, cumprimentar todos os colegas deputados, senhor presidente. A gente vive isso no dia a dia. Eu acho que são 2 pontos muito críticos que nós vivemos. Um é a possível quebradeira das escolas particulares, o que vai trazer um problema muito grave para a educação pública do Brasil. Mas hoje a gente vê um problema mais grave ainda, principalmente nas comunidades da classe trabalhadora, da classe mais nos bairros das cidades, onde a mãe e o pai estão trabalhando e crianças de creche, criança da idade de creche. Nós temos aqui casos vistos aqui em Rio do Sul de crianças estarem em casa sozinhas, cuidadas por outras crianças de 7, 8 anos dentro de casa. Exatamente. Isso é um crime que está acontecendo. E ninguém vai me dizer que daí simplesmente vai lá e condenar o pai ou a mãe por abandono de incapaz. Esse pai e essa mãe precisam trabalhar, gente. Então, tem certas coisas que fogem de qualquer princípio de bom senso. Nós vivemos uma pandemia. Agora, se a educação infantil não tiver protocolos para poder abrir logo nesse Brasil, nós vamos estar vivendo e presenciando problemas muito graves com essas crianças que estão sendo abandonadas, não de propósito, mas por uma questão de necessidade. E as empresas estão trabalhando, gente. E se a mãe não vem trabalhar, a mãe perde o emprego, sabe? Então, a coisa é muito grave, não pode ser visto simplesmente por esse radicalismo, fica todo mundo em casa achando que resolveu o problema. Vamos debater o problema, vamos criar protocolos que permitam minimamente esses pais poderem tocar a vida e essas crianças estarem protegidas. Então, deputado Kennedy, parabéns por trazer esse debate. A educação infantil, o maternal, ele é uma prioridade hoje no estado de Santa Catarina para ser aberto. Vamos debater, vamos provocar o COES lá para debater critérios, deputada Luciane, né, com todo o protocolo de cuidado que deve ter, mas a vida está continuando, gente. E essas crianças estão em casa sozinhas em muitos casos. Era isso, deputado Kennedy. Muito obrigado pela parte. 1 minuto para concluir, deputado Kennedy. Deputado Kennedy, 1 minuto para concluir. Tem que ligar o microfone. Obrigado, presidente. Obrigado aos colegas que trazem aqui. Eu acho que esse é o nosso objetivo mesmo, debater. Eu acho que quem traz muitas vezes esse debate, muitas vezes não é compreendido, acabam isolando o fator, mas eu estou muito atento a essa questão e a minha defesa é exatamente essa com relação às crianças de 0 a 3 anos. É preciso e também abrir linhas de crédito para ajudar esse pessoal, porque quando a gente vê a economia que o Estado tem, 10 bilhões de reais por ano, o número de empregos, 40 mil empregos e a maioria mulher, e o número de alunos, mais de 500 mil alunos, a gente começa a observar que esse setor não pode ser abandonado. Como disse o deputado Vicente Caro Preso, a rede de eventos prejudica até a manicure, né? Então é impressionante, nós precisamos tratar desse assunto. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra no horário do partido por até 6 minutos a deputada Luciane Carminati.
Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar meus colegas deputados e deputadas. Eu fui várias vezes citada, então, antes de eu fazer a minha fala do partido, eu quero só fazer uma menção aqui aos colegas deputados. Primeiro, dizer a todos vocês que nós já fizemos uma reunião com a Associação Nacional e Estadual das Escolas de Educação Infantil Privadas. Nós já estamos tratando com o secretário Paulo Eli de linhas de crédito. Nós estamos encontrando, colegas deputados, e se vossas excelências puderem nos ajudar, a maior dificuldade é o cadastramento do CNPJ dessas escolas. Tem que ter uma fonte oficial com o número de profissionais e alunos atendidos. Essa é a nossa maior dificuldade. O Paulo Eli foi muito solícito e abriu linhas de crédito, mas esse é o nosso impasse hoje. Inclusive, eu tenho exatamente hoje à tarde uma segunda reunião com esse grupo de escolas particulares de educação infantil. Não é ensino fundamental, é educação infantil. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto, eu tenho presente a dificuldade que os pais estão encontrando, mas também quero dizer que tem 5 grupos de trabalho em Santa Catarina, são 30, 40 pessoas, profissionais da saúde, da educação, junto com o governo, com as creches privadas, junto com as escolas públicas, enfim, envolve rede municipal, estadual, particular. Nós estamos na elaboração dos protocolos, é documento muito sério. Nós já temos o primeiro protocolo oficializado, que é o do ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, ensino médio e também ensino superior. Um documento de 49 páginas. Se os deputados quiserem ter acesso, eu posso colocar à disposição. Tem todas as medidas para este público. Para o público da educação infantil e fundamental, estamos elaborando ainda. Então, eu quero só trazer os deputados que é muito preocupante, sim, tanto não ter o atendimento como voltar. Por quê? Porque nós não estamos discutindo aqui uma volta numa curva em baixa, nós estamos numa curva em alta. Imagine numa escola de educação infantil com 200 crianças e 10 com Covid. Não é só as crianças, são as famílias, são os idosos, são os profissionais. Então, eu estou só fazendo essa ressalva aqui porque nós temos que tratar com muita seriedade isso e estamos fazendo. Para vocês terem uma ideia, colegas, São Paulo, que tinha previsto voltar às aulas em setembro, está retornando em outubro. E, por último, dizer aos colegas que é verdade que tem muitas crianças sem atendimento em creche, mas isso não é só durante a pandemia. Se vocês olharem todos os dados que são públicos, que tem dados oficiais à disposição, eu posso passar para quem quiser olhar, município por município. Mesmo antes da pandemia, nós temos quase metade das crianças de 0 a 3 sem direito à vaga. Então, é muito grave, é mais do que a pandemia. Hoje não tem vaga suficiente para atendimento de 0 a 3. Então, vamos só fazer essa observação, porque dá a impressão que o problema se criou agora, e é um problema da educação brasileira, não ter vagas para todas as crianças como deveria ser. Tá? Então, eu quero só trazer essas informações, porque eu creio que são fundamentais. Mas voltando, então, à minha fala, presidente, talvez não consiga concluir, mas eu vou tentar fazer o que for possível. Fiquei muito indignada com a manifestação do Jornal Nacional quando tratou dos servidores públicos brasileiros, muito indignada. Tendo em vista que, quando foi tratado desse tema, o agendamento em nível nacional do suposto tamanho e peso da máquina pública requer alguns esclarecimentos e uma certeza. A questão não é o Estado ser maior ou menor. O Brasil precisa de um Estado melhor. Para isso, não podemos nos furtar da compreensão de que servidores e servidoras integram a prestação de serviços públicos que almejamos serem
mais eficazes e abrangentes. Um debate que atende ao interesse público não pode deixar de fora os altos salários militares do Judiciário e do Legislativo Federal. Em vez disso, colocar funcionários públicos estaduais ou municipais que ganham pouco no pacote das altas despesas chega a ser ofensivo. Vamos aos dados. Apenas 12% da população ocupada no país trabalhava no setor público em 2018, taxa inferior aos 18% das nações da OCDE, e de países como Estados Unidos, que é 15%, Reino Unido, 16%. Ou seja, a máquina pública brasileira é menor do que a média dos países desenvolvidos. Além disso, não há no Brasil a disparidade sugerida entre os setores públicos e privados. Os servidores recebem, em média, 8% a mais do que os funcionários da iniciativa privada, em geral, porque os concursos públicos requerem alto grau de qualificação e porque são mais baixos os salários pagos pela iniciativa privada. Mesmo assim, a média brasileira é bem menor do que os 21% da média internacional. Quero dizer ainda, quem realmente usa os serviços públicos sabe, não tem marajá de jaleco atendendo uma fila de pacientes no posto de saúde. Deputada Luciane Carminato, o deputado Valdir Cobalcini, enquanto líder do MDB, cede 4 minutos do horário do partido para que Vossa Excelência possa concluir. Deputada Tem que ligar o Luciana, microfone. Ok, obrigada, colegas. Não tem marajá de guarda-pó nas salas de aula das nossas escolas públicas precárias. Não tem marajá de farda, arriscando a própria vida em rondas nos bairros das nossas periferias. E esses servidores são a verdadeira maioria. Dados da RAIS e do IPEA, usados pela revista Piauí em março, apontou que metade dos servidores públicos no Brasil ganham menos de R$ 2.700 por mês. E são 60% mulheres, muitas professoras e enfermeiras. Em Santa Catarina, não chegam a 4,5% do total os servidores aposentados que recebem entre 20 e 30 mil reais, gerando uma despesa de mais de R$500 bilhão por ano, 609 milhões. Ou seja, historicamente, colegas deputados e o público que nos assiste, mais de 95% são trabalhadores que ralaram muito durante a sua vida para receber um salário que não enriquece, que apenas garante o sustento. Esses são dados do Instituto de Previdência de Santa Catarina. Quero trazer esses argumentos que têm de ser colocados na mesa para a construção de um denominador comum realmente efetivo para o nosso país. Então, eu termino dizendo que o peso do Estado não pode ser caído sobre quem ganha menos, porque se hoje tem saúde, deputado Vicente, se hoje tem educação, colegas deputados, é porque tem servidor lá colocando o seu trabalho e ganhando muito pouco, sendo pouco valorizado e muitas vezes sofrendo assédio. Então, eu não posso compactuar com esse tipo de matéria que foi veiculada nacionalmente e que coloca para a sociedade uma mentira, uma enganação, como se o servidor público brasileiro fosse marajá. Não é. Nós temos uma pequena casta que ganha bem e a grande maioria que ganha mal. Se aposenta com salários precários e ficam salários congelados durante toda a vida. Então, nós temos que fazer justiça, porque não tem hospital, não tem atendimento ao Covid, não tem creche, não tem escola, não tem atendimento à segurança pública, se não tem o servidor lá se colocando para fazer esse trabalho. É isso, presidente, muito obrigada. E deputado Cobalcini, obrigada também pela cedência do tempo. Ordem do dia. A presidência consulta os senhores líderes se podemos votar o PL 468/2019, de origem governamental, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Irani. A necessidade da votação é porque se expira o prazo para que esse tipo de projeto
possa ser aprovado em favor do município. Havendo a concordância de todos os senhores líderes, em discussão o PL 468/2019. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de turno único. Como há necessidade de votar a redação final, a presidência encerra a presente sessão, convocando outra extraordinária para 9h51. Está encerrada a sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária, passando de imediato à ordem do dia. Votação da redação final do PL 468/2019. Origem governamental, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Irani. A matéria tem os pareceres favoráveis nas 3 comissões em que tramitou. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em sede de redação final. Pedidos de informação. Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu só gostaria de aproveitar os deputados que estão colocados, que com a sua permissão, presidente, na terça-feira, às 17 horas, queria convidar os deputados, todos os deputados, não só os da CPI, mas nós vamos fazer a leitura do relatório final e será feita aí no plenário, aberta para todos os deputados. Inclusive, essa é a minha fala para que nós possamos ter a participação da maioria dos deputados na terça-feira, então logo depois, é isso, né, presidente? Logo depois do grande expediente, às 17 horas, aí no plenário, nós vamos ter a leitura do relatório final da CPI dos respiradores. É só para fazer essa comunicação, senhor presidente. A fala de Vossa Excelência será considerada após a consulta aos senhores líderes para que o plenário possa ser disponibilizado na terça-feira, às 17 horas. Continuamos a ordem do dia. Pedido de informação número 549, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do procedimento licitatório para a construção do prédio da escola Quaraí Papa, localizada no município de Canelinha. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 550, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da contribuição da Polícia Civil ao IPREV. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 551, autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da quantidade de agentes ativos e inativos na Polícia Civil. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação. Moções de número 369, deputado Felipe Estevão é o autor. Manifesta aplauso ao coronel José Evaldo Hoffmann Júnior, comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual, pela passagem do 43º aniversário de fundação daquela corporação. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 370, autor, deputado Coronel Mocelin, manifesta aplausos aos bombeiros militares, sargento Uitajuci da Costa, a cabo Gabriela Cassandra, Luiz Colossi e também ao cabo Hernani Aquiles Genol, por seus excelentes serviços cotidianamente prestados, culminando no exemplar combate a incêndio e resgate de vítima no último dia 21 de julho de 2020, na cidade de Florianópolis. Discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Mocelin. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos os nobres colegas, a quem nos assiste através da TV AL. Eu quero parabenizar aos nossos valorosos bombeiros militares e comunitários pelo árduo trabalho que eles fazem na proteção da nossa população, que por ano, só para ter uma ideia, eles atendem em torno de 100 mil atendimentos pré-hospitalares, em torno de 500 mil vistorias em análise de projetos, atendem cerca de 10 mil incêndios por ano, e fora atendimento de praia e outras ocorrências de busca e resgate. Mas eu quero fazer um destaque especial nesta moção, que é referente ao atendimento de um incêndio ocorrido no dia 21 de julho, no bairro Monte Cristo, onde foram empregados 25 bombeiros entre militares e comunitários. Nessa ocorrência, um senhor ele estava numa kitnet no 2º piso, e quando os bombeiros chegaram, o ambiente estava tomado de fumaça. E o cabo Hernani, ele estava com o seu IPI, ele retirou o IPI dele e colocou nesse senhor para poder resgatá-lo, né? Porém, devido tinha muita fumaça nesse local, ele também começou a passar mal. E o sargento Itajuci, que estava junto,
ele também pegou o equipamento dele, daí passou para o Cabo Hernani. E só que tinha muita fumaça, a escada que descia era em caracol, ele também começou a passar mal, e a Cabo Cassandra, então, retirou o PI dela e repassou para o sargento Itajuci. Dessa forma, conseguiram resgatar esse senhor. E os bombeiros, aí, todos eles, por esses 3, inalaram muita fumaça, tiveram que ser internados, mas, graças a Deus, eles já receberam alta e passam bem. E, portanto, então, eu quero destacar o desprendimento e a coragem desses verdadeiros heróis, né, que colocaram suas próprias vidas em risco para salvar a vida de um semelhante, né? E são essas ações assim como essa, que fazem com que o nosso Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, ele é reconhecido como a entidade de maior credibilidade no Estado, alcançando um índice, para os senhores terem uma ideia, de 97% de aprovação, enquanto que a média nacional, que já é alta, ele alcança um índice de 85%. Então, eu quero parabenizar os homenageados, Sargento Itajuci, Cabo Hernani e a Cabo Cassandra, por esse atendimento e pelo todo o trabalho que eles realizam, que vocês orgulham o nosso Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Era isso, presidente. Obrigado. Em votação, a moção. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Moção de número 371. Deputado Sérgio Mota é o autor. Manifesta aplauso aos motoboys e ciclistas do Estado de Santa Catarina pelos serviços de teleentrega, prestados principalmente nesse período de pandemia. Discussão, votação. Aprovada a moção. Moção número 372, deputado Altair Silva. Manifesta pelo governador do Estado pela liberação de linhas de crédito, prorrogação de financiamentos e isenção de taxas e de impostos aos transportadores escolares que trabalham em todo o Estado enquanto durar a pandemia da Covid-19. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 373, deputado Sérgio Mota é o autor. Apela ao presidente da Câmara dos Deputados pelo arquivamento do PL 6.969 de 2013. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que, na forma do regimento, defere os seguintes requerimentos, de números 1.104 a 1.113. E comunica ainda que, também na forma do regimento, encaminhará aos destinatários as seguintes indicações, de números 1.561 a 1577. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Inscrito o eminente deputado Rodrigo Minotto, que tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, bom dia a todos. Hoje, essa semana, eu iria falar sobre o mais relevante assunto desse momento no nosso país, que é a triste realidade da pandemia, e que temos aí 104 mil pessoas mortas em razão do Covid-19. Mas, no entanto, eu também, essa semana, ontem, fomos surpreendidos, todos os brasileiros, com a recente notícia do MEC, que anunciou um corte de 4,2 bilhões nos investimentos da educação para 2021, o que representa aí 18,2% do total do dinheiro destinado à área da educação brasileira. Pelo visto, o governo federal não quer que o povo brasileiro realmente tenha qualificação em educação. Isto em um momento em que, em razão da pandemia, as despesas das escolas e nas universidades devem aumentar com a volta das aulas presenciais. Esse corte atinge a educação brasileira em todos os seus níveis, mas em especial irá causar mais problemas para as universidades e institutos federais. Os reitores das universidades brasileiras nos informaram que o investimento feito pelo governo federal na educação vem caindo ano após ano. Só para ter um exemplo, de 92 bilhões e 993 milhões em 2017, caiu em 2018 para 93 bilhões. E que em 2018 caiu novamente para 92 bilhões. Em 2020, o valor destinado ao ensino superior é insuficiente para o pagamento das despesas das instituições universitárias. Isto fará com que a totalidade das universidades públicas fechem o ano com um balanço negativo.
Acrescente-se aí a previsão de aumento de gastos para cobrir as novas obrigações impostas pela pandemia e teremos um quadro bastante grave na educação brasileira. Todos nós entendemos que o momento é difícil e que a pandemia impôs novos e grandes gastos por parte do governo federal, sem dúvida nenhuma. Seja investimentos na saúde, seja em função do auxílio emergencial para milhões de brasileiros, que de uma hora para outra se viram em situação de total fragilidade. Sabemos que precisamos buscar algumas soluções, mas entendemos também que as soluções precisam ser discutidas de forma coletiva com a classe política, com a sociedade como um todo. Acreditamos que o caminho não pode ser uma decisão de meia dúzia de burocratas reunidos em uma sala sem ouvir os principais interessados. Esta semana, ao fazer uma live para falar sobre a reforma tributária, o ministro Paulo Guedes aparece em uma sala com uma estante às suas costas que cobre toda a parede. Ele argumenta a favor da reforma, uma reforma que, entre outras, aumenta os impostos dos livros. Detalhe, na estante aparecem alguns poucos objetos de decoração e nenhum livro. Isso explica o que o governo pensa sobre o conhecimento e sobre a educação do povo brasileiro. Por isso, senhores deputados, precisamos nos unir todos em defesa da educação brasileira e precisamos dizer não a esse tipo de conduta com referência aos cortes na educação brasileira. Por isso, senhor presidente, essa era a minha manifestação no dia de hoje, agradecendo aí a todos os colegas deputados que se fazem presentes nessa sessão. Ok, deputado Rodrigo. Não tem a palavra agora em explicações pessoais o deputado Gessé Lopes, por até 10 minutos. Bom, rapidamente, sobre um pedido de indicação que eu estou fazendo para o governador. Na verdade, ele foi eleito para muitas coisas, né? Muitas pessoas, muitas classes, principalmente a dele, a dos bombeiros, depositaram uma confiança de que muitas coisas pudessem ser resolvidas, como, por exemplo, a questão dos bombeiros militares, que desde 2016 pleiteiam que a lei seja cumprida, apenas que a lei seja cumprida, pois na lei número 16.773, de 30 de novembro de 2015, diz assim no seu artigo 8, os comandantes gerais das instituições militares estaduais, mediante autorização do titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública, poderão instituir outras escalas de serviço para eventos específicos ou por tempo determinado, ressalva a escala de 24, 48 horas de descanso, a qual poderá ser instituída pelo prazo de 1 ano a partir da data de entrada em vigência desta lei, ou seja, a partir de 30 de novembro de 2015, teria ali então apenas 1 ano para instituir esse tipo de escala que se perdura até hoje, 4 anos depois do vencimento, de acordo com a lei. É o Estado que não consegue cumprir as normas do próprio Estado. E foi depositado uma confiança da própria classe do governador para que se resolvesse este problema. E é grave, porque os bombeiros estão trabalhando por 4 anos a mais do que está determinado na lei, do antigo governador, mas do próprio governo. E é logicamente que a classe está decepcionada, por quê? Vamos eleger um governador que é comandante, tenho certeza que vai olhar pelos bombeiros e vai resolver o nosso problema. E não aconteceu. Eles já faz tempo que eles reclamam disso aqui para a gente, e eu decidi dessa vez jogar isso para frente. Por quê? Porque isso aqui é um descaso, e eu realmente desconhecia essa lei aqui. E isso aqui é um descaso. Espero que isso possa ser resolvido, e o quanto antes. Tá? Nós estamos entrando no Ministério Público com a denúncia pelo não cumprimento à lei, fazendo com que os bombeiros trabalhem por 4 anos a mais do que previsto na lei do próprio governo do Estado. Obrigado, presidente.
Deputado Gessé, me concede uma parte? Tem a palavra o deputado Mocelin, pela ordem. O deputado Gessé, eu sou obrigado a me manifestar porque eu era o comandante-geral do Bombeiro na época dessa lei, só que essa própria lei, eu não peguei ela aqui, mas ela diz que essa escala não vale para o Corpo de Bombeiros Militar. Então, ela vale para as outras entidades e para o Corpo de Bombeiros Militar, ela mantém a escala 24 por 48. E eu concordo contigo que o Corpo de Bombeiros Militar é a única entidade da segurança pública que está na escala 24 por 48. As demais estão no 12, 24, 12, 48 ou 24, 72. Mas, na época, se a gente fosse mudar, eu teria que fechar 40 cidades. Isso era fato. Nós tínhamos 68 cidades com apenas 2 bombeiros por dia de serviço. E nós éramos obrigados a fechar 48 municípios, deixar sem bombeiro. E aí era impossível fazer isso. Aí nós trabalhamos na aprovação da indenização do bombeiro comunitário, que realmente foi indenizado. Em 2017, nós conseguimos aprovar a lei. E, a partir do ano passado, eles passaram a receber uma ajuda de custo de R$150 por dia, e isso amenizou muito o problema de efetivo. E aí, eu acredito que agora em diante dá para fazer essa escala de 12, 24, 12, 48 ou 24, 72, o que seria melhor. Então, nós estamos trabalhando junto ao governo, junto ao Comando Geral, para que essa escala realmente seja modificada, porque os bombeiros militares são a única categoria que trabalha muito além das 40 horas semanais e não recebem por isso. O pior é isso, né? Então, parabéns pela tua iniciativa, concordo contigo, só que a lei ela não vale para o Corpo de Bombeiros Militar, vale para as outras categorias, ela própria especifica isso. Obrigado, presidente. Não há mais oradores inscritos. A presidência agradece a participação de todas as senhoras deputadas e deputados nesta sessão de hoje e, antes de encerrá-la, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Antes, porém, consulto os senhores líderes se podemos estabelecer que a sessão de terça-feira seja encerrada até às 17 horas, para que a CPI possa cumprir o seu encerramento e a apresentação do relatório neste dia. Havendo a concordância de todos os senhores líderes, a sessão correrá normal, tem terminado antes das 17, de qualquer forma fica acordado dessa forma. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão. Antes, porém, tem a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, por gentileza, só para registrar minha presença. Sua presença foi registrada. Presidente, só rapidamente, só para eu dar que eu estou com a lei aqui do... Posso falar, presidente? Deputado Gessé Lopes tem a palavra pela ordem antes do encerramento da sessão. Só para comungar aqui, agradeço o reconhecimento do deputado Mocelin, que foi um grande comandante, mas aqui na lei ele está dizendo assim, comandantes gerais das instituições militares estaduais, ou seja, os bombeiros são militares. Aqui está, sim, com certeza, engloba todos, inclusive os próprios bombeiros militares. Tá? Então, é importante até o senhor saber disso aqui para você ajudar lá, então, o governo a fazer essas devidas cobranças. Obrigado, coronel. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Está encerrada... Que fala dos bombeiros. Obrigado. Está encerrada a sessão.